Bem, olá, meu caro ouvinte, né? Você que está sempre atento aí com a nossa programação. Tem muita coisa para falar. Eu confesso que não é brincadeira, não me meti nisso, mas tem muita questão, muita pergunta, muita. Eu queria continuar sobre dízimo, mas me entrou um- uma coisa, não mais importante, mas que vai tornar você mais esclarecido daqui para frente. Quando você entender os aspectos da igreja, como é que a igreja é, porque não adianta você falar sobre dízimo, sobre dinheiro dado para a igreja, se você não entender qual a razão que o dinheiro era dado para a igreja e qual a razão que hoje não precisa de dinheiro para a igreja. Porque a igreja somos nós. O Espírito Santo vem sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas pessoas. Então nós somos igreja. Você precisa de dinheiro para quê? Para comer, sobreviver, para viver nesse mundo que jaz no maligno, num sistema financeiro que você precisa ter dinheiro para comer. Agora, a igreja precisa de dinheiro para o quê? Ela come? Ela se veste? Não. A igreja é espiritual. Por isso que Jesus manda olhar as aves do campo, se elas precisam de roupa, os pássaros precisam de comida. Não precisa nada disso. Há um erro, uma tradução maluca nesse texto. Eu vou ver um dia que a Mara venha também, e você vai entender muito sobre esse negócio de fazer todas essas coisas e as bênçãos que vêm. Então, para que você precisa de dinheiro? Para que a igreja precisa de dinheiro? A igreja, no princípio, ela precisava de dinheiro para o quê? Para pregar o evangelho. Quem eram as pessoas enviadas para pregar o evangelho? Os 12 apóstolos. Eles pregaram em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. É o que eu vou falar hoje. Agora, é interessante que hoje você pede dinheiro para pregar o evangelho aonde? Dentro de 4 paredes. Essas 4 paredes, por acaso, você tem noção que Jesus deixou que essas paredes ruíssem e não sobrou pedra sobre pedra do templo? Qual a razão de Jesus fazer isso? Para não precisar de dinheiro, você poder pregar o evangelho à vontade. Não é isso? O evangelho está em você, está no seu coração. Já falaram que a palavra semente é dinheiro, né? Semente não é dinheiro, semente é a palavra. Então, a semente que está em vós, você vai dar para outro. A quem deu semente para o que semeia, ou seja, quem deu palavra para mim semear, vai aumentar minha sementeira. Cada vez que eu falar, eu vou entender mais. Mas veja bem o que você fala. Veja bem, entenda o que você fala. Estuda. Eu peço para você, em vez de você pedir jejuar para se aproximar de Deus, que não tem jeito, se eu passar fome, eu não me aproximo de Deus. Eu vou me aproximar da comida, que eu vou sentir mais fome. Então, não tem como jejuar e se chegar a Deus. Mas tem como chegar a Deus, você estudando a palavra. E eu digo, se a igreja tem hoje pastor, ela está errada, porque os pastores vieram para a igreja de Jerusalém, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois da casa de Israel, a igreja foi para Samaria e depois para os gentios. Hoje, quando Jesus olha lá do céu, ele vê judeus não convertidos, judeus que não são cristãos. Ele olha lá do céu, vê gentios que não são convertidos. E ele olha lá do céu e vê a igreja. O que é a igreja? Judeus e gentios, que são da igreja. Judeus e gentios. Ele veio para os judeus não aceitaram. Não aceitando, ele foi para os gentios. E aí permitiu que judeus e gentios se tornassem um só povo. Você já ouviu aquela história que Pedro tem a chave dos céus? Você já ouviu essa história, né? Todo mundo que vem de uma religião católica sabe que Pedro tem as chaves dos céus, né? Ele fica lá tomando conta da chuva, tem essas historinhas aí.
Vamos ler um pouco da palavra? Como eu te falei, eu não posso ir além do que está escrito. Eu não posso fazer isso. Eu vou ler o que está escrito e aqui a gente entende. Se não entender, tudo bem. Fazer o quê? Você não entendeu? Volta a estudar, volta a procurar entender. Agora, se você acha que está bom o seu entendimento assim, pode continuar. Eu só não garanto o céu. O entendimento da palavra de Deus te dá liberdade a conhecer os céus. Pensar nas coisas que são lá dos céus, não das que são terrenas. Então, Deus tira todo esse negócio de você querer conquistar a terra. A palavra de Deus tira isso de nós. Ela dá um entendimento que você não vai precisar ouvir as coisas que não são da terra, que são terrenas. Ele dá direito a você ouvir as coisas que são do céu, onde Cristo vive. Lá em Atos, no capítulo 1, a gente vai começar a entender uma coisa interessante. Porque Atos 1, lá no versículo 5, está escrito assim: porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Quem falou isso? Jesus Cristo. Ele falou, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Antigamente eles batizavam o quê? Nas águas. Qual era o batismo das águas? O batismo do arrependimento, lá de João Batista. Eu falei que ia falar um pouco mais sobre batismo, mas aqui já tem uma boa introdução. Você entender sobre batismo. Esse negócio de batismo, aspersão, dispersão, mergulho, enfiar a cabeça dentro d'água, batizar no Jordão, não adianta nada. Não adianta nada. Você tem que ser batizado no Espírito Santo. Você ser introduzido no Espírito de Deus. Batismo significa introdução, introduzir, emergir. Você entendendo a palavra, você é emergido no corpo de Cristo. Você é colocado no corpo de Cristo. Aqui as pessoas querem batizar você nas águas e você já está salvo. O ladrão da cruz, ele foi para o céu, mas não batizou nas águas. Eu acho que foi para o inferno, né? Pelo menos é o que, pelas denominações, pelos apóstolos dos dias de hoje, pelos padres, pelos religiosos, hoje o ladrão da cruz foi para o inferno, ele não teve salvação. Se você não é batizado desde pequenininho, desde criança, desde não sei o quê, batismo de criança, batismo de bebê, dá uma discussão danada, mas aqui não diz nada disso, a Bíblia não diz nada disso. Essas pessoas aqui, pelo jeito, tinham entendimento. Vamos continuar? Vamos continuar. E aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurará todos esse templo, o reino de Israel? E disse, não vos cabe pertence saber tempos e estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Eles queriam saber se Deus ia restaurar a nação de Israel. Eles estavam preocupados com a nação de Israel, porque nós agora conhecemos Jesus, então vai restaurar, vai resolver os problemas. Olha que interessante. Se conheceu Jesus e falou, pronto, agora meus problemas vão ser resolvidos. Olha, daqui até hoje tem 2000 anos. E a nação de Israel está daquele jeito que você está vendo. Você está vendo os dias de hoje. Deus não mexeu na nação de Israel. Não. Faixa de Gaza, está morrendo todo mundo. O povo judeu é condenado de tudo. Você prestou atenção nisso, meu irmão? Você conseguiu entender que aqui os discípulos, naquela época, no ano 2000 da era cristã, no ano 0 da era cristã, faz 2000 anos que a igreja está na terra, eles estavam perguntando para Jesus, você vai restaurar Israel? E hoje? Como é que está Israel? 2000 anos, 2. Nada. Mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Ele falou, mas olha, tem o seguinte, eu vou embora, não vou mexer nada com o reino de Israel, vou mexer daqui um tempo, o tempo de Deus é já 2000 anos. Você veja quando às vezes algum chaganaia, um cara descategorizado, que não conhece a palavra, fala, no tempo de Deus ele vai abrir as portas para você. Então toma cuidado, porque para Israel já dura 2000 anos. Se ele vai abrir as portas para você, então aqui o negócio vai ficar meio complicado. Eu acho que você não vai ver a porta abrir para você, não.
entendeu? Você não vai durar 2000 anos. Mas ele há de vir virtude do Espírito Santo que há vir sobre vós. Você já viu esse negócio de virtude? Não, você tem o Espírito Santo, a virtude, poder, poder, virtude é poder, virtude é poder. Você procurou no dicionário o que é a palavra virtude? Virtude, na qualidade de religião, moral da religião, é um comportamento social. Você sabe o que é comportamento social? Sensatez. Virtude é sensatez. Tudo que nesses 2000 anos eu não vejo na igreja. Sensatez. Você já viu o sapatinho de fogo, esses absurdos? Você já viu o pastor subir num palco de igreja? Palco, não é púlpito, é palco. Porque Pedro e Paulo, João nunca pregaram em púlpito. Esse púlpito começou na era do ano 70 da era cristã, no primeiro culto romano fora de Roma, em Pérgamo. Então, esse culto, isso que você está vendo nos dias de hoje, começou no ano 70 da era cristã. Os apóstolos não ensinaram isso. Esperaram morrer todos os apóstolos, tudo para começar a fazer essa parafernália que você está vendo nos dias de hoje, onde o grupo de louvor canta, encanta, e aí sobe o Xaganaia para ficar lá em cima, falando da vida dos outros, que Deus vai mudar a vida de você, a vida da história, vai mudar a história, vai fazer, e aí é promessa em cima de promessa, revelação em cima de revelação, e a Bíblia lá mostra Isaías, né? Qualquer hora eu leio para você. É isso aqui. Vós recebeis virtude. É virtude, eu estou cheio de virtude, cheio de poder, aí eu vou pôr a mão na sua cabeça, eu vou curar você. Bom, para que a imposição de mãos? Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o que Jesus falou, ser-me-eis testemunhas. Meu irmão, faz o seguinte, quando você vê uma pessoa dando testemunho da vida dela, levanta e vai embora, porque isso não vai acontecer com você. Não, porque na igreja a palavra virtude é sensatez, e é para ser testemunha de Jesus Cristo. Ser-me-eis testemunha. A igreja tem que dar testemunho de Jesus Cristo, morte e ressurreição. Eu já falei isso. Mas você continua. Se o testemunho do teu irmão faz você chorar, rir, se emocionar, tudo bem. O de Jesus não faz nada com você. O de Jesus, morte e ressurreição, nem te empolga. Não traz nenhum temor a você. Isso é sério. Você que vai à igreja, frequenta a igreja, tem promessa que vai acontecer as coisas na sua vida, aí o irmãozinho sobe lá e fala que, olha, eu era assim, assim, assado, e Deus fez isso. Já falei sobre isso. Ser testemunho em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Quem que ia fazer isso? 13 minutos, deixa eu ver se eu consigo fazer. Vamos para o livro de Mateus. Aqui no capítulo 16, no versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia, nós estamos falando aqui Jesus de corpo presente, vivo. Lá em Atos 1 ele não tinha, estava morrido, já tinha morrido. Estava vivo ainda. Ele estava mostrando aos discípulos ainda o argumento de Marcos 16. Lá em Atos 1, é um dos mesmos dizeres de Marcos 16, ele falando aos 11. E aqui, Mateus 16, ele está explicando. Ele está falando com os judeus. Quem eram esses judeus? Os apóstolos, os discípulos. Para que ele pegou esses discípulos? Para que esses discípulos, vendo as profecias do Velho Testamento, descobrissem que ele era o Messias, que ele era Deus, que ele era Jesus. Por isso, quando a mulher foi curada, tocando na orla do vestido dele, quando ele andou sobre as águas, quando ele acalmou a tempestade, os discípulos vinham falar, tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas não falaram. Aqui vai acontecer isso. Olha que interessante. Em Marcos 16, a partir do 13.
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser filho do homem? Ele falou: Quem dizem esse filho do homem aqui ser filho do homem? O que eles dizem? E eles disseram: uns, João o Batista. O João Batista que batizava no batismo do arrependimento, já tinha morrido. Outros, Elias, o profeta Elias, já tinha morrido. Outros, Jeremias, profeta Jeremias, de Jerusalém, já tinha morrido. Ou um dos profetas, que não existiam mais. Alguns profetas estavam profetizando, mas não traziam mais profecias da vinda do Messias. Miqueias, Isaías, Jeremias, Oséias, todos esses profetizavam a vida do Messias. Depois não profetizou mais. Essas profecias dos dias de hoje, ninguém profetiza nada, porque Jesus já veio. Mas qual é a condição desse tipo de profecia? Enganação, te iludir. Iludir você, que Deus está revelando. Já vi tanto desse que o teu marido está entrando pela porta da igreja. Meu Deus do céu. Eis que eu te digo, isso que eu te digo, minha serva, não demora muito e o seu coração será afagado. Já vi muito disso. Eu garanto para você que eu falando aqui, no meio de vocês, não estou vendo ninguém, mas se eu falar para algum de vocês que no meio de vocês 2 pessoas vão ser transformadas pelo poder de Deus, alguma coisa vai acontecer na tua vida? Acontece. Pode vir dias bons, dias maus. Se está o dia mau, pode vir dias ruins. Dias maus, pode vir dias bons. Dias bons, pode vir dias maus. Tudo acontece debaixo da terra. Mas não é porque Deus quer. É porque você planta e você colhe. Vou continuar aqui. Eles disseram: João Batista, outros profetas. Ele disse-lhe: E vós, quem dizes que sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro, você falou a coisa certa. Era isso que Jesus queria ouvir. O que Jesus faz com ele? Esse bom Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não era Pedro? Porque porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, a palavra de Deus, não foi a carne e o sangue, eu vi você é Jesus, não. A palavra de Deus, as profecias do Velho Testamento, a palavra de Deus que está no céu, revelou que ele era o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, por todos os sinais que ele praticou. É isso aqui. Aí a revelação não, é a palavra que revela. Pois também te digo que és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Pedro tem a chave do reino dos céus. Para quê? Pedro tem a chave do reino dos céus. Ele diz aqui: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Você sabe que tem crente aqui, usando esse texto, dizendo que eu estou ligando aqui na terra vai ser ligado no céu? Você sabe que tem pastor, líder, padre, espírita, dizendo que tudo que ele fala aqui, Deus acata lá no céu? Deus aceita isso lá no céu? Primeira coisa que você tem que entender: Paulo entendeu na carne e no sangue. Não, Paulo entendeu pelas profecias, pela palavra. Ele entendeu que era o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E as portas do inferno não prevalecerão mais contra a igreja. Quer dizer que o inferno não tem mais poder sobre a igreja? Não. Quando você se torna igreja e você morre, você não vai para o inferno, você vai para o céu. Essa é a qualidade bíblica. Se morrer, vai para o céu, mas tem que ser cristão, tem que entender o plano de salvação. Depois eu continuo, porque Pedro vai abrir a igreja em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Foi dado a Pedro essas chaves de abrir a igreja, e quando ele ligou a abertura da igreja aqui na terra,
se ligou lá no céu. Através do quê? Da chave. Qual é a chave? A palavra. Deus guarde você, teu coração, e que você tenha vontade de aprender.